Opa, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Essa é a primeira aula do canal e também a primeira aula do curso de raciocínio lógico que iremos ministrar neste canal. E fique à vontade para compartilhar, comentar. E nessa aula agora nós iremos, que é a primeira aula do nosso curso, nessa aula agora nós iremos ver sobre a proposição lógica, que é um dos primeiros assuntos do raciocínio lógico. Então, nós iremos aprender sobre o que é a proposição lógica e como ela vem caindo em concursos públicos. Então, vamos para a nossa tela virtual. Bem, o que é a proposição lógica? A proposição lógica é uma sentença declarativa em que se pode atribuir um valor verdadeiro ou falso a essa proposição. Então, como já falei, a proposição lógica é uma sentença em que se pode, uma sentença declarativa em que se pode atribuir o valor verdadeiro ou falso. Atentem bem para a palavra declarativa. A palavra declarativa aqui que eu destaquei, ela é fundamental para compreendermos e aprofundarmos no assunto. Agora, como reconhecer uma proposição lógica? Então, como está aí na tela, como reconhecer uma proposição declarativa? Então, existem três maneiras em que podemos reconhecer se uma proposição, ou uma frase, ou uma sentença, ela é declarativa ou não. A primeira pergunta, a frase é declarativa? A segunda pergunta, a frase é aberta? E a terceira pergunta, a frase é um paradoxo? Então, nós iremos percorrer por todas elas e compreender o que cada uma é. Por exemplo, a primeira aí, a frase é declarativa. Então, nós sabemos o seguinte. Então, a primeira declarativa. Então, a primeira questão em que podemos saber se a proposição ou a sentença é uma proposição lógica é se a frase é declarativa. Se ela for declarativa, ela tem a possibilidade de ser uma proposição lógica. E daí decorre que as sentenças interrogativas, exclamativa, imperativa e optativa, elas não são proposições lógicas. Então, pelo motivo de a proposição lógica, a sentença lógica, ela tem que ser declarativa, as outras, a imperativa, a interrogativa, a exclamativa, a optativa, elas não são consideradas como proposições lógicas. A frase interrogativa, ela faz um questionamento, uma pergunta, pode ser uma pergunta direta, né, precisa do ponto de interrogação, ou uma interrogação indireta. A exclamativa, ela exprime uma emoção, um sentimento. A imperativa é uma ordem, pedido. E a optativa, ela exprime um desejo. Então, a optativa exprime um desejo. E também tem frases também que não são consideradas proposições quando elas exprimem também uma opinião. Então, a frase que der uma opinião, ela não é considerada também uma proposição lógica ou uma sentença lógica. Certo? Então, por esse passo já passamos. O segundo item, a frase ou a declaração é aberta? Vamos ver. Então, a pergunta é, a sentença é aberta? Porque sentenças abertas não são proposições lógicas. Então, se você descobrir se a sentença é aberta, então ela não será uma proposição lógica.
A sentença fechada, por outro lado, elas constituem proposição lógica pelo motivo de você poder atribuir a ela um valor verdadeiro ou falso. E como descobrir que uma sentença é aberta? Existem dois caminhos. Umas que têm o uso do pronome e outras que têm uma variável matemática. Primeiro, o uso do pronome. Sim, o uso do pronome. Então, normalmente quando se usa pronome, torna a frase uma sentença aberta. Por exemplo, ela é linda. A pergunta é, quem é que é linda? Não diz o nome da pessoa, não especifica o sujeito, quem é ela. Então, nesse caso, essa frase ela é linda, é uma sentença aberta, portanto, não é uma proposição lógica. Agora, convém ter agora um cuidado em relação a isso. Quando esse pronome ela já for referenciado dentro da frase, ele não será uma sentença aberta. Portanto, não sendo uma sentença aberta, vai ser uma proposição lógica. Por exemplo, se Helena é generosa, então ela é uma boa pessoa. O pronome ela aqui ele já foi referenciado e nós já sabemos quem é ela, que nesse caso é Helena. Então, nesse caso, o pronome já foi referenciado, nós sabemos quem é a pessoa, nesse caso não é uma sentença aberta, é uma sentença fechada e, portanto, nesse caso aqui, vai ser uma proposição lógica. Um outro fator que torna a sentença aberta é uma variável matemática. Então, variáveis matemáticas são sentenças abertas. Então, já vimos o uso de pronome, agora nós iremos ver sobre a variável matemática que torna a sentença aberta. Então, a variável matemática ela torna uma sentença aberta, portanto, não é uma proposição. Por exemplo, x mais 6 igual a 8. É uma sentença aberta, porque existe uma variável. Mas nesse caso sabemos que o valor de x é igual a 2? Sim, sabemos. Podemos inferir a respeito disso, mas não é explicitado na sentença que é igual a 2. Então, nesse caso, havendo uma variável matemática, nesse caso, ela será considerada uma sentença aberta. Agora, porém, tem um outro detalhe. Se vier algum quantificador, torna essa sentença aberta e uma sentença fechada. Por exemplo, existe um x tal que x mais 4 é igual a 7. Então, se você for parar para pensar e ver, existe algum x que x mais 4 é igual a 7? Sim, existe. E esse valor de x é igual a 3. Nesse caso, eu posso atribuir um valor verdadeiro ou falso à sentença. Vamos ver o outro exemplo. Para todo x, x mais 4 é igual a 7. Então, para todo x, x mais 4 é igual a 7? Claro que não. Vai existir valores de x que somando com 4 não vai dar igual a 7. Então, aqui essa sentença aqui é falsa. Então, por eu atribuir um valor verdadeiro ou falso, nesse caso aqui, mesmo havendo uma variável matemática, ela não será uma sentença aberta, será uma sentença fechada e, portanto, será uma proposição lógica. Vamos ver sobre o paradoxo, o item 3, que é o paradoxo. Então, uma outra forma de descobrir se a sentença é uma sentença aberta ou não é se essa frase ela é um paradoxo. E o que é o paradoxo? É uma declaração que aparentemente parece verdadeira, mas que logicamente ela é falsa, ela tem uma contradição. Então, o paradoxo é uma sentença que parece verdade, mas ela tem uma contradição lógica nela. Vamos ver um exemplo. Eu sou mentiroso. Vamos supor que ele estivesse falando, se ele disser que eu sou mentiroso, então, e ele estivesse falando a verdade, ele não poderia ser, porque ele é mentiroso. Então, há uma contradição, e essa contradição torna a sentença, ou o paradoxo, ela não é passível de ser verdadeira ou falsa, ela normalmente há uma contradição nessa frase. Agora vamos partir para alguns exercícios para consolidar esse conhecimento. Ok, vamos começar a corrigir os exercícios. Primeiro, dentre as sentenças abaixo, aquela que podemos afirmar ser uma proposição lógica. Olha só o que ele está querendo. Ele quer
uma frase que seja uma proposição lógica. Nós já sabemos que não pode ter frases interrogativas, frases que exprimem uma opinião, frases que exprimem um desejo. Então, todas essas que exprimem ordem, elas não são proposições. Então, já podemos descartá-las. E frases que não consigamos atribuir a ela um valor verdadeiro ou falso. Letra A. A filha de Thelma é bonita. A pergunta é, quem é a filha de Thelma? Não sabemos. Nesse caso, já podemos descartar como não sendo a nossa resposta. Letra B. João é pai de Maria. Nesse caso, uma frase interrogativa. Também já podemos descartá-la. Letra C. Porto Alegre é muito longe. Perceba isso que parece uma opinião, mas vamos pular um pouco, ver se não tem uma resposta melhor do que essa. Letra D. Isso é verdade? Uma outra interrogação, sabemos também que não é uma proposição lógica. Olha agora a letra E. Márcio é mais alto do que Júlio. Essa frase ela é passível de eu dizer que ela é verdadeira ou falsa? Sim, é passível sim. E pode ser verdade ou pode ser mentira. Então, nós já chegamos à nossa questão. Letra E. A segunda questão. Qual das sentenças abaixo é uma sentença aberta? A gente já perguntou agora. Sentença aberta. Nós já sabemos. Não é proposição. A sentença aberta é uma sentença que não é uma proposição. E nós já sabemos os critérios para reconhecer uma sentença aberta. Então, letra A. 5 mais 4 é igual a 8. É uma sentença aberta? Não, é uma sentença fechada. Por quê? Porque nós podemos atribuir a ela um valor verdadeiro ou falso. Então, não é a nossa questão. Nossa resposta. Ela quer uma sentença aberta, certo? O jogo foi bom. Aqui me parece mais uma questão de opinião, mas vamos pular, ver se não tem uma outra melhor. Pelé é considerado, letra C, Pelé é considerado o rei do futebol no Brasil. Essa aqui é uma sentença fechada, então não é a nossa resposta, é uma sentença fechada. Ela pode ser atribuída a ela um valor verdadeiro ou falso. E essa outra, letra D, que dia ensolarado? Então, poderíamos ficar na dúvida entre essas duas. O jogo foi bom e que dia ensolarado. Só que o que dia ensolarado, apesar de exprimir um sentimento, uma emoção, ele não está com ponto de exclamação. Então, o que mais se aproxima a nossa resposta, a melhor resposta, seria o jogo foi bom. Por quê? Porque exprime uma opinião da pessoa. Então, nesse caso, a nossa resposta seria a letra B. Apesar a letra D, que dia ensolarado, se parecer com uma frase exclamativa, a melhor resposta seria a da opinião. Se tivesse talvez um ponto de interrogação, de exclamação aqui, talvez seria motivo até de anular a questão, mas esse não é o caso. Então, nós ficamos com a letra B, porque a letra B ela exprime uma opinião. Perceba também que as bancas tentam confundir o máximo confundir ao máximo o candidato. Então, a gente deve ficar atento e procurar responder aquela que melhor se aproxima com aquilo que foi estudado. Claro que às vezes vai ter sempre uma dúvida, mas concurso, prova é assim mesmo. Qual das sentenças abaixo não é sentença fechada? Isso não é sentença fechada, ele quer... Então, vamos ver. Essa letra é 3x ao quadrado mais 1 igual a 13. Para x igual a 3. Então, essa sentença é passível de ser verdadeira ou falsa? Sim, é passível. Então, é uma sentença fechada. Então, não é a nossa questão. Ele quer um mar aberto. B. No inverno, os dias são quase sempre chuvosos. Então, aparentemente aqui é uma
uma opinião, mas vamos ver se tem uma outra sentença melhor do que essa. Letra C, 10 mais 3,5 é igual a 26. Pode ser passível de ser verdadeiro ou falso? Pode. Então, a sentença é fechada. Então, não é a nossa questão. Letra D, Isaac Newton foi um brilhante escultor. É passível de ser verdadeiro ou falso? Sim, é passível. Então, é uma sentença fechada. Então, não é a nossa questão. Ok, chegamos à letra E. X menos y ao quadrado é um número inteiro. Isso é passível de você dizer verdadeiro ou falso? Não. Eu não sei o valor de x e também não sei o valor de y. Então, nesse caso aqui, essa é a nossa questão. Nossa questão aberta. Então, letra E. Então, chegamos ao final e comente, compartilhe e nós nos veremos na próxima aula. Valeu!